Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma estratégia que gerou mais de 80 milhões de dólares para quem desenvolveu e usa essa estratégia ao longo de um bom tempo, tá? Vou falar um pouquinho sobre quem que é esse trader e ele abriu a estratégia dele, tá pública. Eu vou trazer um pouquinho da estratégia para você conhecer e talvez, se você achar interessante, usar alguma coisa parecida aí no seu operacional. Vamos lá? Bom, de quem que eu tô falando? Eu tô falando desse cara aqui, que é o Christian Qualamadi, alguma coisa do tipo, tá? Ele é um sueco e eu vou falar um pouquinho dele e eu vou entrar na estratégia, tá? Não se preocupe que eu vou mostrar o passo a passo de como executar a estratégia dele, mas vamos ver um pouquinho dele primeiro. Bom, ele é um swing trader que transformou 9.100 dólares em 80 milhões de dólares de 2013 a 2021, tá? Então, num período aí de 8 anos, mais ou menos, não foi do dia para a noite, mas ainda assim é um resultado muito bom. Lá em 2021, ele saiu numa revista da Suécia como a 15ª maior renda na Suécia, então você tem isso documentado aí. Ele é conhecido por ter ganhado dezenas de milhões de dólares como um swing trader e ele começou como um day trader lá em 2011, ele tinha 23 anos de idade, tá? E tem podcast dele contando e tem na descrição do vídeo e eu vou falar como você vê mais informações sobre ele também se você quiser depois, tá bom? Bom, a história dele como trader. Ele mencionou, então, que nem eu falei, tem um podcast que é bem longo e que ele fala que ele quebrou a conta umas 3 ou 4 vezes nos 2 primeiros anos antes de se tornar lucrativo. Aí já tem uma coisa aqui pra gente parar e pensar, né? Ver como que é relativamente comum isso, a pessoa chega no trade sem conhecer muito e acaba quebrando a conta ali. Apesar dessas falhas iniciais, como a maioria dos traders tem, ele continuou melhorando, né? E gradualmente ele foi, vou aproveitar aqui, ele foi de um trader perdedor ao 0 a 0, né? Então ele parou de perder pelo menos e depois foi para o seu primeiro ano lucrativo lá em 2013, tá? Então vamos falar da estratégia especificamente. Como que é a estratégia dele? Primeiro, sobre position sizing e gestão de risco. Muitas vezes é mais importante do que a entrada em si, né? O que ele fala? Que ele não se deve possuir mais de 30% do tamanho da conta em uma única posição de um dia para o outro, né? No overnight que ele fala. E idealmente isso aí não devia passar de 20%, tá? Então pode em alguns casos 30% e não devia passar de 20%. O risco por posição deve ser entre 0,25% e 1,5% da conta, né? Aí nós estamos falando aqui em relação a stop loss, né? E, ou seja, aqui, né? Numa conta de 10 mil, uma posição em uma única ação, ele opera basicamente ações do mercado americano, ela não deve passar de 3 mil dólares, ou seja, 30% e geralmente no máximo 20%. E o risco por operação nunca deve passar de 150 dólares. Então, uma coisa aqui que vale comentar, ele não opera aqui com alavancagem, ele está usando um mercado de ação, ele é um swing trader que não se alavanca, né? Então, por isso que numa conta de 10 mil, o máximo de risco nominal ali é 3 mil dólares, tá? Aqui tem uma imagenzinha que eu tirei de um vídeo do YouTube que vai estar na descrição, o link aqui também, falando isso, ó, ele tá colocando uma posição lá de 10 a 20% da conta dele, idealmente, né? E arriscando 1%. Aqui no anterior eu falei 1,5%, também é o limite máximo. E na prática ele tenta não passar de 1%, tá? Então é isso. Numa conta de 100 mil dólares, se for o caso, né? Que é melhor para você ter algumas posições aí dependendo do custo das ações. O máximo que ele vai comprar de uma ação são 20 mil dólares, a não ser em casos extremos que pode chegar a 30, tá? Mas vamos falar aqui até 20 mil, arriscando aí 1.000 dólares por operação, que seria 1% da conta, tá? A gente vai entender por que é importante essa não passar de 1%. Bom, como que é a entrada nessas operações de rompimento que ele faz? Então é uma estratégia de rompimento. Ele espera que uma ação tenha um movimento de mais de 30% nas últimas 12 semanas, ou seja, nos últimos 3 meses. Depois vem uma consolidação lateral de 2 a 8 semanas. E a consolidação tem que estar acima das médias móveis simples de 12, de 20 e de 50 períodos, tá?
no diário e entra na operação quando rompe essa consolidação. Nós vamos ver, tá? Põe o stop no mínimo do dia do rompimento e o stop tem que ser menor do que um ATR. O que é um ATR? É um Average True Range, né? Basicamente é o seguinte, o stop tem que ser menor do que esse range, essa fatia que ela estava na consolidação ali, tá? Vamos lá ver isso aqui de uma forma desenhada. Então, a ação veio, subiu aqui de 30% a 100% em 3 meses, né? Depois essa ação costuma apresentar uma lateralização, aqui no caso era de 5% ATR, né? E teve rompimento. A hora que ele teve rompimento, ele compra e põe o stop embaixo da mínima da vela do rompimento, sendo que tem que ser menos desse 5% que era o range aqui, né? Que era esse intervalo. E ele confere se tá aqui as médias estão alinhadas favoráveis para ele, 10, 20 e 50 períodos. Simples assim, tá? Isso aqui é a estratégia para entrar numa posição. E para sair? Então, primeira coisa, ele vende 1/3 a metade da posição, a 1/5 da posição de 3 a 5 dias após a entrada. Então, ele já põe o lucro no bolso depois de 3 a 5 dias. E depois ele move o stop para o 0 a 0, chamado break-even no inglês, né, com o restante da posição, tá? E ele vai movendo esse stop, fazendo um trailing, pode ser de forma manual, usando as médias móveis de 10 ou 20 períodos. Pode, por exemplo, você pode ir usando a de 20 períodos, dependendo do movimento ali próximo da de 10, você pode optar por sair, tá? E sai se o preço cair abaixo dessas médias, certo? Então, ó, aqui, ó, mesma coisa, né? Olha lá, mostrando aqui, ó, foi o preço subiu, ele aqui, ó, passou 1, 2, 3 dias, ele faz uma parcial e move para o break-even. Então já está aqui o stop. Só que aí ele rompeu aqui a média de 10 e ele sai, põe o resto do dinheiro no bolso e pegou esse movimento aqui, certo? Então aqui, ó, é um gráfico mostrando uma ação específica, tá? Tinha aqui, mas é uma, tipo assim, uma small cap americana, que eu não quis trazer o nome aqui, que não faz sentido para nós, era mais ver graficamente aqui, ó. De 30% a 100% de movimento, tá? Em 3 semanas, aí depois ela teve essa lateralização e aqui ele fica de olho. A hora que teve aqui, ó, rompeu, entrou no rompimento, pôs o stop aqui, certo? Aí depois de 1, 2, 3, 4 alguns dias, ele põe um parcial no bolso e vai acompanhando. E aqui, ó, quando rompeu a média de 20 aqui, saiu com o resto e pôs o dinheiro no bolso. Eu vou trazer exemplos práticos com ações brasileiras aqui, tá? Então é basicamente isso. Qual que é a filosofia? O Christian, né, o sobrenome dele, ele vê o trade como um jogo de números, tá? Isso aqui vem bastante ao encontro do vídeo que eu fiz das frases de psicologia de trade, que é isso, tá? O que é importante? Ele executa a estratégia dele fielmente, sabendo que ele vai perder algumas e vai ganhar outras, tá? A estratégia em si não é nada ultra inovador, né? O trade de rompimento já foi documentado por décadas, né? O que é interessante nessa estratégia aqui é o foco em entrar em grandes tendências, porque às vezes as pessoas só operam rompimento, mas o interessante dele é que ele espera o rompimento depois que teve essa forte consolidação. A ideia por trás é que depois que você tem um movimento muito forte, consolida um pouco o movimento ali de acumulação até ir de novo, né? E ele vai fazendo várias apostas, mantendo essas perdas relativamente pequenas, aí, de 1% da conta, tá? É basicamente isso aí a ideia. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? Não se trata de uma estratégia mágica ou infalível, até porque isso não existe, né? E no site dele, que está aqui na descrição também, que lá no site ele tem vários artigos explicando essa estratégia e outras, tá? Ele fala que tem uma taxa de acerto de 25%. Olha que interessante, tem muita gente que gosta de taxa de acerto altíssima, mas quer dizer o quê? De cada 4 operações, 3 vão pegar no stop, no prejuízo, e uma de cada 4, né? Ou seja, 25%, ou 25 de cada 100 operações, né? Ou 12,5, ou 3, vamos falar assim, de cada 10. Ele vai conseguir ter lucro, e esse lucro, como é muito maior do que a perda, quando ele perde, ele consegue compor, tá?
muito legal, né? É uma estratégia de swing trade, como eu falei, certo? E eu quero te oferecer aqui um bônus, tá? Olha, você já deve ter usado o TradeView, você deve conhecer, que é a plataforma de análise técnica que a gente usa. E eu desenvolvi uma forma de você rastrear ações usando esses critérios dele, tá? E eu vou, se tiver mais de... Eu ia falar 100 likes, mas se você bonzinho, 50 likes nesse vídeo aqui, eu vou gravar um outro mostrando como fazer um rastreador para detectar essas ações aí, seja no mercado brasileiro, americano, europeu, tá? E uma coisa importante aqui, na descrição desse vídeo, a gente tem referências aí, referências do podcast que ele participou, um podcast de mais de 1 hora dele explicando a estratégia. Tem o videozinho de qual eu tirei esse sprint aqui explicando a estratégia. Tem o site dele, tá? Dá uma olhada aí na descrição do vídeo que tem uns links interessantes. E para fechar com chave de ouro, eu vou mostrar aqui, ó, algumas ações que eu consegui usando esse rastreador, olha só, no mercado brasileiro nesse momento. Que não falei, você pode usar mercado brasileiro, mercado americano, mas uma ação que eu achei interessante foi aqui, ó, o Grupo SBF, tá? Que é basicamente da Centauro, que eu acho que está num momento interessante. O que a gente pode ver? Se a gente for pegar aqui nas últimas 12 semanas, ele fez esse movimento, aqui, ó, 2, 4, 6, mas a gente pode até ser um pouco mais generoso aqui, ó. Vamos pegar esse movimento aqui, ó, um movimento de 80%, tá? Então, se a gente for pegar daqui até aqui, ó, já vai ser acima dos 30% que a gente falou. E, então, aqui, ó, no diário, ele teve essa consolidação, que a gente pode até falar que isso tudo aqui já tendo rompido, né? Dependendo, ó. Cadê? Deixa eu pegar a caixinha retangular aqui, ó. Eu vou colocar na vela aqui... na vela não, coloca aqui. Então teve essa consolidação aqui e rompeu, né? Na verdade ele fez um falso rompimento aí na sexta, de certa forma, e voltou, e hoje foi de novo, né? Então poderia, por exemplo, comprar aqui e pôr aqui. Então eu estou mostrando aí, ó, agora rolando, né? E outra ação aqui, ó, interessante, mais ou menos nessa aí, essa aqui, ó, a Biome, né, que chama, o BioMM, sei lá, também interessante. Olha só, se a gente for olhar, fez esse movimento, vamos lá, vou colocar no semanal aí pra gente ver, não precisa nem de ter dúvida, né, aqui, ó, fez uma alta aí de quase 80%, então qual que é a ideia? Esperar essa consolidação para entrar comprado no rompimento, né? O que a gente pode fazer? Pode vir aqui no TradeView e colocar um alerta aqui, por exemplo, ó, tá? E adicionar um alerta aqui, ó, para se ela passar aqui um rompimento a gente entrar. Dependendo, a gente pode até pensar aqui, ó, olhando assim, ó, do fechamento aqui, ó, se ele cruzar aqui, já nos alertar de novo para a gente tentar entrar comprado para pegar uma próxima pernada de alta. É lógico que aí você pode estudar a empresa, ver os fundamentos, entender por que está tendo esse movimento, né? É só que um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui deu prejuízo no último resultado, né? Mas aí você pode pesquisar e entender melhor. E você pode também, a gente tem BDRs aqui no Brasil, enfim. Então, deixa seu comentário falando se você achou interessante essa estratégia. Dá seu like no vídeo aí, que se a gente chegar nos 50 likes, eu vou mostrar aí como você usar um rastreador aí para você poder encontrar essas empresas. E tem umas coisas legais, você pode criar uma watchlist aqui para você acompanhar as empresas no TradingView, enfim. Eu queria fazer esse vídeo mais curtinho apresentando a estratégia. Lembrando que na descrição tem um podcast mais longo, você pode procurar o nome dele no YouTube, tem alguns vídeos explicando a estratégia. Eu achei bem interessante, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.